O Senhor esteja com vocês. Esteja também em meu coração e em meus lábios, para que eu possa proclamar da melhor maneira o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: o que é que Pedro falou com Jesus? Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutando o Filho amado, nós transfiguramos o nosso coração e testemunhamos a fé pelas boas obras. Mais uma vez, continuemos um instante em silêncio para meditar o que acabamos de ouvir da palavra de Deus e do Evangelho. Uma pergunta que pode nos ajudar neste silêncio orante: como estamos escutando o Filho amado? O que é que Ele tem nos falado? Como que Ele nos fala? Primeiro domingo da Quaresma, celebração do final de semana passado, encontramos-nos ou contemplamos o Cristo, o bom Jesus, sendo tentado no deserto e depois também conduzido a um monte. E ali era tentado a adorar o demônio, e ele vai dizer: somente ao Senhor Deus adorarás. E hoje estamos aqui ao lado da Basílica do Bom Jesus, mas neste espaço que é também a nossa igreja, neste alto da colina do Bom Jesus, semelhantes àquela cena que Pedro, Tiago e João contemplaram, e os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, guardaram cada um com uma característica especial. E o próprio Simão Pedro, depois da ressurreição de Jesus, numa das suas cartas, ele dá esse testemunho do que ele viu, do que ele contemplou.
E desde a reforma litúrgica, acontecida há mais de 40, 50 anos, a partir do Concílio Vaticano II, mas pela década de 1970, então, temos escutado no segundo domingo da Quaresma, esta passagem bíblica, a primeira e a segunda leituras diferentes, mas o Evangelho é chamado Evangelho da Transfiguração. E é interessante o convite que Jesus faz para 3 dos seus discípulos, que segundo consta também do que era passado de pai para filho, de quem foi testemunha, porque antes do Evangelho ser proclamado, antes dele ser escrito, ele foi vivido, e vivido ele foi também anunciado pelos discípulos. Esses 3, humanamente falando, deram muito trabalho para Jesus. Simão era tido como um temperamento assim muito colérico. Jesus chega uma ocasião a chamá-lo de Satanás, quer dizer, vai para trás de mim, Satanás, porque pensava as coisas dos homens, não as coisas de Deus, porque não queria aceitar que Jesus, como Messias, fosse sacrificado, passasse pela morte, pela tortura. Tiago e João eram irmãos e queriam também os lugares de honra à direita e à esquerda de Jesus quando ele estivesse na glória. E normalmente esses estavam na companhia de Jesus, como foi na cura da filha de Jairo, no Monte Tabor, como ouvimos hoje, e lá no Monte das Oliveiras, também antes de Jesus ser preso, depois do beijo traiçoeiro de Judas. Eram os mesmos que tinham estado com Jesus no Jardim das Oliveiras, no horto, e adormeceram, não conseguiram vigiar com Jesus. E mais uma vez agora eles são convidados para rezar com Jesus, e eles dormiam profundamente. Quando eles acordam, eles têm aquela visão, ficam aterrorizados, mas uma visão que iluminava, que brilhava. Eles pensavam, estamos vendo a glória de Deus? Estamos mortos? O que está acontecendo? E aí eles percebem, têm a intuição, é Moisés e Elias que estão conversando com ele. Lucas relata neste evangelho e dá essa atenção para o conteúdo desta conversa. Conversavam sobre o êxodo de Jesus. O que é êxodo? A saída, a caminhada de Jesus para a cruz, para a paixão. E aqueles que contemplaram Jesus sendo preso, sendo humilhado, morrendo na cruz. Agora Jesus, então é interessante que Lucas não fala que Jesus transfigurou, mas fala que a sua roupa ficou muito branca, seu rosto também, mas não fala da transfiguração do rosto, porque na catequese, vamos dizer assim, no objetivo deste evangelho, ele escrevendo para os gregos, para os pagãos, não queria mostrar Jesus assim de uma maneira teofânica, como divindades que mudavam de forma, mas a voz que eles escutam quando Pedro quer, sem saber o que dizer, estabelecer ali 3 tendas para Moisés e Elias. Moisés, que representava a lei, que subiu também no monte, o Monte Sinai, recebeu as tábuas da lei. Quando ele desceu, seu rosto brilhava, ele tinha que colocar um véu no seu rosto, porque de tanto brilhar os hebreus não conseguiam fixar-lhe no rosto, fitá-lo. Agora é Jesus que está ali, nesse diálogo, nesse conteúdo, com também Elias, que significava aquele que defendeu a crença no único Deus, na época do rei Acabe, quando muitos acreditavam num tal de Baal, o Deus assim da fertilidade, das coisas do mundo. Então estes conversavam com Jesus, mas quando eles vão se afastando, a voz do Pai, este é o meu filho amado, escutai-o. Qual é a diferença de escutar e ouvir? Embora no dicionário eles são trazidos como sinônimos. Escutar tem a ver com audição, ouvido. Se nós tampamos os ouvidos, a gente escuta pouco, ou quase não escutamos. Agora, escutar é prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Às vezes a gente
está ouvindo, mas não está escutando, não conseguimos prestar atenção ao que as pessoas estão falando. Às vezes, quando a gente quer que a pessoa nos escute, a gente fala: você não está me escutando? Assim, esse convite daquela voz para os discípulos: este é o meu filho amado, escutai. Trazer para o coração a palavra de Jesus. E qual é essa palavra de Jesus? Podemos lembrar muitas. A palavra do perdão, a palavra da humildade, a palavra da reconciliação, a palavra também da partilha. Ou seja, o tempo todo na fala de Jesus, e Ele é o Verbo encarnado, é a palavra viva de Deus. Quem contempla Jesus e quem se alimenta de Jesus e escuta a sua palavra, ou seja, nós, os discípulos de hoje, somos chamados então a deixar que a sua palavra nos transfigure, transforme o nosso coração. Se neste evangelho nós temos Jesus como o aliado da humanidade, é o Filho do homem que vem remir toda a humanidade, na primeira leitura nós temos a aliança de Deus, do Senhor, com os mais pobres, com os que não têm nada, representados ali por Abrão. Notemos bem como está aí no folheto: Abrão, não é ainda o Abraão, que vai ser então o pai de uma descendência enorme, e também possuidor de uma terra que é a chamada terra prometida de Deus. Vinha de Ur, dos caldeus. Aliás, os muçulmanos, eles cultivam essa fé herdada em Abraão. Eles acreditam também no único Deus verdadeiro. Papa Francisco, quando esteve há poucos meses no Líbano, no ano passado, lembrava isso. Essa raiz da nossa fé, a fé cristã com a fé muçulmana, nascida nesse mesmo berço de Abrão. E o desejo do ser humano, pelo menos naquela época, era ter muitos filhos, sinal de bênção, de descendência, e ter muita terra. E Deus então promete a Abrão, que já estava ficando velho, ainda não tinha filhos, uma descendência e uma terra, que era o segundo desejo. E Abrão pergunta: mas como vai ser isso, Senhor? E ouvimos esse relato que está aí no nosso folheto. Abrão é chamado então a fazer um pacto com Deus. E naquela época o pacto era um dos rituais, era esse. A pessoa pegava os animais, colocava um diante um do outro, partia no meio, os primogênitos ali, no caso ali dos passarinhos, o rolo, 2 pombinhos de frente, e Abraão ficava ali enxotando para os abutres não comerem aquelas carnes, e quem fazia aliança tinha que passar no meio daquelas carnes, daqueles pedaços. Se a pessoa fosse infiel, não cumprisse a sua aliança, que ela fosse também partida em pedaços, como aqueles animais. Deus é tão misericordioso, e mesmo nós não sendo fiéis a Ele, Ele permanece fiel. E notemos que só os sinais de Deus passaram por aqueles animais. Abraão teve um profundo sono, ficou aterrorizado, à noite acorda e vê aquele fogaréu passando, e ali ele percebe este sinal de Deus na sua vida. Ele é considerado o pai da fé, lembrado na carta aos Hebreus, na carta também de Paulo aos Filipenses, como vimos hoje, que pede para aquela comunidade, para quem ele escrevia, serem seus imitadores, como ele e os demais que o acompanham são imitadores de Cristo. Será que nós podemos falar isso uns para os outros? Sejam nossos imitadores, que nós possamos pelo menos nos esforçar para imitar Jesus. E é interessante que Paulo orienta aqueles filipenses, dizendo que havia pessoas ali, lideranças, que se comportavam como inimigos da cruz. Quem são os inimigos da cruz hoje? Naquela época, Paulo acentua os que consideravam a comida como mais importante, empaturrando-se com os alimentos. Ele falava a sua glória naquilo que era considerado vergonhoso. E hoje, irmãos e irmãs, quem se comporta como inimigo da cruz? Não são aqueles que promovem guerra, divisões,
acumulam em vez de partilhar, praticam injustiça, cobiçam. Às vezes nós corremos esse risco também, de não nos tornarmos seguidores de Jesus, renunciando a nós mesmos e carregando a cruz. E aí ouvimos Paulo também falando dessa transfiguração. Ele, o Cristo, transfigurou esse corpo mortal, ele também quer fazer com que se torne um corpo glorioso junto com ele. E é o que nós celebramos em cada Eucaristia, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, para um dia alcançarmos a sua glória. Mas essa glória não é simplesmente algo que fica nos céus, nas galáxias. É uma glória envolvida com pleno amor, com toda a verdade, com toda a pureza, com a justiça plena. E quando Deus, sua palavra, o Espírito Santo nos atrai para escutarmos a sua palavra como estamos fazendo hoje, para podermos professar a fé, oferecer o que somos e temos de melhor, recebê-lo no nosso coração. Hoje, mais uma vez, Ele nos motiva, o próprio Deus, para sermos fiéis ao seu amor. E mesmo se não conseguimos o tempo todo, que nós possamos ter esse tempo de conversão para a prática desses exercícios que nos ajudam, a penitência, a oração em família e pessoal, a caridade, que é a melhor maneira de escutar este Filho amado, que é o bom Jesus. Procuremos fazer mais um instante de silêncio e pensarmos neste Filho amado e como que Ele está hoje nos dirigindo esta sua palavra. Como que Ele se manifesta hoje aqui, nesta celebração, no sofrimento, na dor, nas alegrias também, nos conflitos e nos anseios de cada dia. Pensemos, meditemos.